frente na caminhada, firmes, porque Jesus nos garante isso. Quando nós seguimos firmes na caminhada com Ele, a nossa morada, o nosso lugar está lá junto de Jesus, já separado por nós, para nós. E Ele conforta os discípulos, porque os discípulos estavam muito confusos nesse momento, né? No versículo 3 ele continua a falar que quando Ele for, Ele vai preparar o lugar, e que Ele também voltará, né? E que era para que os discípulos ficassem tranquilos, que aonde Ele estivesse, Ele estaria com os discípulos. Aqui Jesus fala da sua volta. Jesus fala da sua volta. Ele promete aos seus discípulos que voltará para buscar todos aqueles que o seguem. Quando Ele fala que volta, da sua volta, né, Ele está aqui se referindo à segunda volta dele, onde todos nós estamos aguardando essa segunda volta de Jesus, ansiosamente, né? Estamos pedindo a Deus que Ele logo volte para junto de nós, para que nós possamos nos juntar, ficar junto a Ele. E Jesus traz a ideia nesse versículo de que a nossa fé não pode ser abalada. Nós não podemos deixar nossa fé de lado, não podemos descartar, porque se nós permitirmos que isso venha a acontecer, nós vamos sofrer as consequências. Consequência essa qual é? É justamente de perdermos o nosso lugar na morada dos céus, perdermos o nosso lugar junto de Deus, né? Então nós temos que nos mantermos firmes na fé. E aqui ele mostra para a gente a intimidade, o relacionamento dele com o Pai. A gente vê a união deles, a unidade de Deus com o nosso Pai, com Jesus. E ele nos afirma, dizendo para os discípulos que o caminho para onde ele está indo depende muito da nossa fé e da nossa obediência nele, para que nós estejamos com ele. E ele diz o caminho, quando ele fala, e vós sabeis o caminho para onde vou, ele está fazendo uma referência já lá no versículo 6, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E só assim nós podemos conseguir alcançar a Jesus, seguindo o caminho, a verdade, porque Ele é o caminho que devemos seguir. Nós não podemos deixar de seguir esse caminho de Jesus. É um caminho abençoador, um caminho de salvação, de libertação. É um caminho onde não vai nos deixar nenhuma dúvida de nada daquilo que estamos fazendo aqui. E vai nos confortar na nossa caminhada com Deus. O versículo 5, quando Tomé pergunta a ele, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aqui novamente ele fala, vai explicar a Tomé, porque Tomé estava tão conturbado, tão confuso, junto daquela situação, e não conseguia enxergar o que Jesus estava falando para eles, tentando falar para eles que ele era o caminho, que o caminho é Jesus. E para Tomé ainda existia aquela dúvida de qual caminho seguir, como fazer para seguir esse caminho. Como? Essa dúvida, meus irmãos, os discípulos tinham, e que nós também temos. Muitas das vezes nós temos essa dúvida. Não deveríamos ter, mas temos. Isso só nos mostra uma coisa. Só nos mostra o como somos carentes e dependentes de Deus. Essa carência nossa, ela tem que ser suprida. De que forma? Buscando a Deus, pedindo direção a Ele, lendo mais a palavra de Deus. A gente tem que ser firme naquilo que a gente acredita. E se nós acreditamos que Deus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que acreditar, temos que ser firmes nisso. Nós não podemos deixar as nossas fraquezas, as nossas dúvidas tomar conta da gente. Nós não podemos. E mais uma vez no versículo 6, ele vai nos falar, ele responde a Tomé: eu sou o caminho,